Bom dia, senhoras e senhores procuradores de justiça. Daremos início à 5ª sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores. Façamos, portanto, a conferência de quórum, registrando a presença, aliás, a ausência da doutora Idelária, que nos comunicou um atraso em razão de motivos superiores. Presença do doutor Maurício, ausência da doutora Sheila. Doutora Neves também ausente justificadamente, em razão de férias. Doutora Magnólia presente, doutor Luiz Eduardo presente. Doutora Lúcia Gugel. Não, doutora Lúcia. Não deixa eu falar não dá. Doutora Lúcia Gugel ausente. Doutora Maria José presente, em substituição ao doutor Zé Wilson Salles Júnior, ausente por motivo de viagem institucional, está no Cariri. Presença da doutora Vanja, presença da doutora Suzane, doutora Edneia ainda ausente, doutor Firmino presente, doutor Alcides presente, doutora Ângela Góes, ausência justificada em razão de sessão do tribunal, doutora Aureni ausente, doutora Águida, ausência justificada em razão de sessão do tribunal, doutora Fátima Valente presente, doutor Raimundo Pedro Freitas presente e doutora Nádia Costa Maia presente. Sim. Totalizando, portanto, 12 procuradores de justiça, verifica a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão. Registra a presença da doutora Lúcia, então somos 13. Seja bem-vinda, doutora Lúcia. Registro também a presença do doutor Lucas Felipe Azevedo de Brito, na condição de representante da Associação Cearense do Ministério Público. Seja bem-vindo, doutor Lucas. Saudar a doutora Sandra, nossa coordenadora dos órgãos colegiados, os servidores, Fernando, Dário, todos que nos ajudam a fazer a presente sessão. Registrar a presença da querida colega, doutora Magna. Seja bem-vinda, doutora Magna. Deliberação acerca das atas da 4ª sessão ordinária. Põe uma ata em discussão e questiono se há alguma objeção à aprovação da ata. Então, não havendo objeção, a ata encontra-se aprovada por unanimidade dos presentes, ressalvando, evidentemente, aqueles que não se encontravam presentes. Distribuição de processo para julgamento. Questiono se Vossa Excelência dispensam a leitura das matérias distribuídas para julgamento. Então, o colegiado toma conhecimento das matérias presentes nos referidos processos. Nós estamos... Registrei já. Nós temos aqui uma prioridade de julgamento, que é um pedido de vistas, que tem como... relator doutor Maurício. Não, mas a doutora Sheila não chegou, né? A vista estava com a doutora Sheila. Então, temos um segundo processo aqui também, prioridade em razão da parte estar presente. Tem como relator o doutor Antônio Firmino Neto e como voto vista do doutor Luiz Eduardo dos Santos. Eu questiono se Vossa Excelência está com o processo em mesa apto para julgamento. Processo em mesa, Excelência. Então, doutor Maurício, eu pediria, por gentileza, para Vossa Excelência assumir a presidência, posto que é um recurso contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público na sessão a qual eu presidia. Ok. Doutor Eduardo, Vossa Excelência com a palavra para proferir o seu voto vista. Muito obrigado. Bom dia a todos. Senhor Procurador-Geral, senhora Vice-Corregedora, senhor Presidente da Associação Cearense dos Promotores de Justiça, colegas procuradoras e colegas procuradores, senhores serventuários presentes. Trata a espécie do processo 41.103, que tem como interessado, inicialmente, a doutora Paloma Milhomem Neiva, que tomou conhecimento de uma notícia de fato em sua comarca
e instaurou o devido processo administrativo. Após examinar o requerimento feito e após examinar todos os documentos juntos, percebeu que já havia um ajuizamento de ação com referência ao problema que lhe era submetido a exame. Com isso, fez o seu relatório, enviou ao Conselho Superior do Ministério Público para que ele se pronunciasse aceitando a sua indicação para o arquivo ou não. No Conselho Superior do Ministério Público, houve o julgamento e o Conselho determinou que ela havia procedido adequadamente e concordou com a sua propositura. Posteriormente, a parte interessada apresentou recurso contra a decisão do Conselho para esse egrégio órgão especial. Percebe-se que o problema diz respeito à possível existência de uma servidão de passagem em que a parte interessada deseja conceder um pedaço a mais do seu terreno para que essa servidão de passagem seja aumentada. E, nesse aspecto, a parte entendia ou queria entender que o Ministério Público deveria levar avante este processo. O senhor relator, doutor Firmino, fez um relatório muito circunspecto sobre o problema e terminou por votar concordando com a decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Na sessão passada deste órgão, eu lembrei situações que vivi na Promotoria de Santana do Cariri e também na Promotoria de Cascavel, quando me deparei com situação semelhante. Naquela ocasião, chamei a atenção que, enquanto na Santana do Cariri e enquanto em Cascavel, eu tinha ao meu lado a sociedade cobrando o tempo todo, neste processo, nada disto existe. Existe, sim, um interesse da parte que recorreu de fazer com que um pedaço do seu terreno cuja mulher está usucapindo seja acrescida à servidão de passagem. Acredito que esse processo tenha demorado, primeiro porque houve muito ajuntamento ou juntada de documentos. Parece que a parte interessada, a cada momento que descobria alguma coisa que poderia servir de suporte para a sua pretensão, juntava um documento. Então, por diversas vezes, questões de 2 ou 3 dias, foram juntos documentos novos. Esse detalhe não passou desapercebido pelo senhor relator. Ele mencionou tudo isso. Eu não poderia deixar de pedir vista porque me senti um tanto inseguro para votar neste processo. Depois, lendo com calma e com vagar no gabinete, não tenho como discordar do relatório e do voto do excelentíssimo senhor doutor Antônio Firmino Neto. Assim, senhor presidente, acompanho o voto do relator com todas as suas circunscrições, dizendo apenas que, se a parte entende que há alguma possibilidade ou indício de crime, de fraude, etc. e tal, que requeira na Delegacia de Polícia do Icapuí que seja instaurado inquérito para que seja apurado o fato. É como voto, excelência. Muito obrigado. Ok.
Eu indago da senhora secretária se alguém já votou a fora o relator originário. Foi. Votou a doutora Sheila, votou Magnólia. Votaram. Então, segundo aqui o que me está sendo entregue, a doutora Sheila já teria votado e a doutora Magnólia também. Então, eu vou... Senhor presidente, eu queria aqui só fazer aqui Pois não. uma consideração, depois desse voto de qualidade do professor Luiz Eduardo, né? Queria também acrescentar que eu pesquisei muito para fazer esse voto e não encontrei na literatura jurídica, em nenhum lugar, em doutrina, que é obrigatória a presença do Ministério Público em servidão. Por isso que eu emiti esse voto, né? Depois de muito pesquisar. Ok. Então, vamos lá. Doutora Lúcia Gugel, como vota Vossa Excelência? Bom dia a todos. Eu acompanho o voto do relator, mais ainda em razão do voto que acabou de proferir aqui, e o dia suscitou a dúvida. Então, após o apanhado do voto dele, mais com o relator, voto acompanhante Gravou? Voto. Doutora Vânia Fontinelli, como vota Vossa Excelência? Bom dia, senhor presidente, colegas. Eu não estive presente à sessão passada, mas compreendi o relato do doutor Luiz Eduardo e dei uma lida agora no voto do doutor Firmino e acompanho o voto do relator. Doutora Suzane, como vota Vossa Excelência? Bom dia a todos. Eu também li o voto do doutor Firmino e acompanho o seu voto com as explicações também do doutor Luiz Eduardo, pela manutenção da decisão do Conselho, Excelência. Doutora Adneia, me foi comunicado aqui que Vossa Excelência teria declarado sua suspeição, é Exato, isso? Okay. exato. De qualquer maneira, eu quero dar meu bom dia e pedir desculpa pelo atraso, porque eu cheguei e fiquei trabalhando achando que não ia começar na hora. Por conta da chuva, me perdoe de coração. Ok. Doutora Maria José Marinho, como vota Vossa Excelência? O relator, Excelência. Doutor Alcide Jorge. Acompanho o voto do relator. Doutora Fátima Valente. Eu voto com o relator e o complementado pelo doutor Eduardo. Ok. Doutor Pinheiro, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutora Nádia. Com o relator, Excelência. Então, vou proclamar o resultado. O órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, por maioria, indefere, aliás, julga improcedente o recurso interposto pelo senhor José Expedito Madeira, nos termos do voto do ilustre relator originário. Ficando intimada as partes aqui presentes. Ok, na sequência, temos aqui para ser julgado o processo número 17234/2014, dígito 5, onde o interessado é a empresa Estacato Indústria e Comércio de Imóveis Limitada e Tecno 2000 Indústria e Comércio Limitada. Recurso interposto por essas empresas contra a decisão
decisão proferida pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, que determinou a aplicação de pena de impedimento de licitar e contratar com a administração por um prazo de 6 meses, além de multa de 5% do valor das propostas. Processo distribuído em 27 de junho de 2017, cuja relatora é a doutora Vânia Fontinelli Pontes. Em mesa, senhor presidente. Ok, Vossa Excelência, com a palavra para... Esse processo é daqueles que nós já decidimos aqui, que a competência é do Procurador-Geral e que, portanto, num despacho monocrático, eu estou devolvendo, dando conhecimento a esse colegiado, devolvendo para que ele seja resolvido através da instância que hoje vige. Se os senhores quiserem, eu leio o despacho todo, mas a decisão é no sentido de, acatando a decisão que foi proferida na 24ª sessão ordinária, na data de 10 de dezembro do ano de 2018, foi resolvida para ser devolvida, que a competência foi fixada, a competência... Foi fixada a competência do Procurador-Geral para o assunto e eu estou devolvendo à Secretaria dos Órgãos Colegiados para que ela faça a remessa para os devidos fins. Ok, o órgão especial toma conhecimento da decisão de Vossa Excelência. Senhor presidente, me perdoe, me permita, eu acho que é o caso de colher voto, porque a decisão tem sido homologada, tem sempre sido submetida a decisões análogas, têm sido submetidas à homologação ou não do despacho. Decisão monocrática, por um estabelecimento na decisão em que foi proferida essa, ficou estabelecido que o relator manifesta a decisão monocrática e depois o presidente, Vossa Excelência, colhe os votos como homologação dessa decisão monocrática. Ok. Então alguma divergência a respeito da decisão da doutora Vânia? Sim, de minha parte, há divergência, Excelência. Ok. Então, o voto de Vossa Excelência é pela não homologação do despacho. Pela não homologação. Porque, me permita só acrescentar o motivo, Excelência, porque não tem constado dos demais, né? Pela não homologação do despacho, pessoal, o Fernando que tome nota, pela não homologação do despacho, porque reconheço que neste colegiado a competência para reexaminar a decisão, porque a decisão do Sua Excelência o Procurador-Geral já foi proferida. Então, eu compreendo que esse processo não pode voltar para ser submetido ao rito estabelecido num provimento. Então, reconheço a competência deste colegiado para julgar, portanto, o meu voto é pela não homologação do despacho. Ok. Algum outro voto divergente do voto da doutora Vânia? Então, o órgão especial do Colégio de Procurador de Justiça, por maioria, homologa a decisão monocrática proferida nos autos do processo número 17234/2014, dígito 5. Bom, na sequência aqui, teríamos o de número 3067/2018, dígito 4, de interesse do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, cujo relator é a doutora Idelária, não está presente. Também o processo número 12957/2018, dígito 7, cujo relator é a doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, não está presente. O processo seguinte, 11957/2018, dígito 8, idem. Na sequência, o processo 41188/2016, dígito 8, é um recurso, onde o interessado é o servidor do Ministério Público do Ceará, doutor Márcio Augusto Ribeiro, tendo como advogado doutor Márcio Augusto Ribeiro Cavalcante. É um recurso contra a decisão do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, que aplicou ao interessado a pena de suspensão por período de 30 dias, sem a possibilidade de conversão de multa. A data da distribuição é 19 de dezembro de 2018. O relator é o doutor Zé Raimundo Pinheiro de Freitas. Eu só queria comunicar, doutor, que eu estou impedido de presidir, porque esse processo é do no PAD. Ok, doutora Zé, seja bem-vinda. E eu queria pedir para... parar a gravação não transmitir. Queria pedir aí para não ser transmitida esse julgamento. Relator, doutor
Pinheiro, né? Doutor... Ah, ok, o anterior. O anterior, ok. Isso, ok. Então, como a doutora Idelária chegou e tem um pedido de preferência em função da parte que está presente, eu anuncio o processo número 13067/2018, dígito 4, interessado o Procurador-Geral de Justiça, proposta de anteprojeto de lei que trata o redimensionamento das promotorias de justiça dos juizados especiais civil e criminais de Fortaleza, a data da distribuição 19 de abril de 2018, e a relatora é a doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares. Muito obrigada, doutor Maurício. Bom dia, senhores procuradores. Eu começo a sessão pedindo a iluminação divina e justificando o fato de ter chegado atrasada em razão dessa chuva que está acontecendo em Fortaleza. E isso me parece um fato natural, não me parece que seja motivo de resignação nem revolta de nenhum dos colegas, até porque todos nós temos inteligência emocional e sabemos que existem limitações físicas, né? E limitações, que não é o meu caso, graças a Deus. O ano passado, eu não falto, a doutora aqui registrou, ano passado eu não tive nenhuma falta, e registro, inclusive, que houve um caso entre nós, aliás, 2 casos de colegas que se aventuraram a vir dirigindo em seus próprios carros e perderam esses carros. Tem uma procuradora que, quando ela me autoriza, eu digo o nome, e agora houve o caso de uma promotora, né? Então, perdeu o carro e podia ter perdido a vida, né? A última vez que eu cheguei, um pouco atrasada, foi registrar, uma colega, de certa forma, fez um registro, que a sessão tinha começado atrasada, mas eu justifico, e acho que inteligência emocional existe para isso, né? E experiência de vida também, para que nós saibamos até que ponto, né, e até que situação nós podemos enfrentar. E que se estamos aqui, é para aguardar uma sessão que é nosso dever e nossa obrigação. É isso? Então, acredito que está justificado, peço desculpas, mas o motivo me parece absolutamente plausível, não apenas para mim, mas para todos os senhores. Muito obrigada. Bom, o processo que eu solicitei prioridade de voto já é do conhecimento de Vossas Excelências. Sim, primeiro eu quero saudá-los agora a todos, saudar o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, a doutora vice-corregedora, hoje em função, a secretária. Agora o procurador-geral está entre nós, vai continuar a sessão, não é, presidente? Ou o senhor tem alguma tarefa? Ah, ótimo. Então, estamos muito bem representados. Isso, exatamente. Muito obrigado, doutora Idelária. E temos agora um outro processo. Já foi chamado o processo de julgamento? É o da doutora Idelária. Que tem também a nossa colega, a doutora Magna, que está aqui. E respeitando a presença da colega, em face da prioridade, eu já passo a palavra a Vossa Excelência, doutora Idelária, para relatoria e julgamento desse processo. Pois não. Bom dia, doutora Magna. É uma honra tê-la entre nós. Trata-se do processo número 13.067, 2018, dígito 4. O relatório, nós vamos lê-lo a seguir. Trata-se de processo deflagrado pelo doutor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará,
Dr. Plácido Barroso Rios, dirigido ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, visando redimensionar, através do projeto de lei, as atribuições das promotorias de justiça de juizados especiais cíveis e criminais da comarca de Fortaleza. Segundo o interessado, o Ministério, abro aspas, o Ministério Público, quer dizer, o interessado, aqui a expressão, segundo o autor da pretensão, né? Porque, na verdade, o interesse é da instituição, né? O Ministério Público cearense verificou que não se faz necessária a designação de membro do parquet para atuar perante os juizados especiais cíveis. Neste sentido, na esteira da reestruturação promovida pelo Tribunal de Justiça, mostra-se necessária a redistribuição das promotorias de justiça dos juizados especiais de Fortaleza, de forma a atender às demandas mais urgentes da instituição e da sociedade. Fecho aspas. Ademais, o projeto se adequaria às alterações efetuadas nos juizados especiais cíveis e criminais, através da Lei nº 16.397, de 2017. Em síntese, a proposta visa transformar 14 promotorias de juizados especiais cíveis e criminais em promotorias de justiça com atuação em outras áreas, a saber, combate às organizações criminosas, 3, juizado especial criminal, 4, turma recursal dos juizados especiais da Fazenda Pública, seria 1 promotor, audiências de custódia, 2 promotores, controle externo da atividade policial de segurança pública, seriam 2 membros do Ministério Público. Não é, Marcelo? Marcelo é meu assessor e nós fizemos o trabalho, obviamente, juntos. Turmas recursais dos juizados cíveis e criminais, 1 promotor. E auxiliar de família, 1 promotor. Em providência inicial, entendi por ouvir a opinião da Corregedoria Geral do Ministério Público, bem como da Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais do Colégio de Procuradores de Justiça. As manifestações estão às folhas 6 dos autos. Em resposta, a douta Corregedoria Geral do Ministério Público, em exercício, a doutora Maria José Marinho da Fonseca consignou, entre aspas, que o conteúdo do projeto de lei, no que pertine estritamente à análise do imprescindível redimensionamento, atende às necessidades verificadas por este órgão correicional. Folhas 8. Em resposta à diligência ordenada pelo doutor José Maurício Carneiro, presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais do Colégio de Procuradores de Justiça, o doutor Francisco André Carbage Nogueira, secretário executivo das promotorias dos juizados especiais cíveis e criminais, que todos os promotores de justiça vinculados àquela secretaria participaram ativamente do processo de escolha das novas unidades. A Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais do Colégio de Procuradores de Justiça, integrada pelos 12 procuradores de justiça, doutor José Maurício Carneiro, presidente, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva e doutora Vângela Fontinelli Pontes, exarou parecer que concluiu, abro aspas, quer sob o ponto de vista legal, quer sob a ótica institucional, se manifesta esta comissão pela inexistência de óbices à aprovação da minuta de proposição legislativa, folhas 28 a 30. Compreendi necessário diligenciar novamente a Corregedoria Geral do Ministério Público, solicitando informações sobre a atuação judicial em manifestações em processos de comparecimento a audiências e extrajudicial contemporâneos das promotorias de justiça dos juizados especiais cíveis e criminais, se possível, com a individualização da área cível. Em despacho, datado de 19/11/2018, o excelentíssimo doutor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor José Wilson Salles Júnior, salientou inicialmente que o redimensionamento em questão poderia ser realizado através de abro aspas, resolução dos órgãos colegiados.
em razão da recente aprovação de projeto de lei na Assembleia Legislativa que conferiu tal competência ao próprio parquet. Folhas 32. Determinou ainda a extração dos dados estatísticos dos últimos 3 meses, referentes aos órgãos ministeriais objeto da proposta. Dados estes que se encontram às folhas 40 e 44. Em razão da publicação da Lei Estadual número 16.281, que, em conjunto com a Lei Complementar número 186 de 2018, já publicada no dia 23 de novembro, efetiva as alterações na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Ceará e na estrutura organizacional das promotorias de justiça do Ceará. Determinei à Assessoria de Políticas Institucionais a readequação da minuta folhas 45. Voltaram os autos a este gabinete na data de 6 de 12 de 2018. A nova minuta contemplou a substituição de uma promotoria no combate às organizações criminais por mais uma promotoria de justiça auxiliar de família, folhas 46, número 50. Eis o relatório. Eu gostaria, antes de abrir a matéria à discussão, de registrar que, na verdade, nós recebemos o processo nos foi enviado em 2018, né? Abril de 2018? Foi, abril de 2018. Então, estamos com 11 meses, né, de observação, de estudo. Esse é o motivo, eu queria registrar, inclusive, ao doutor Procurador-Geral. Eu sei que as matérias institucionais elas requerem uma certa urgência em razão das demandas dos jurisdicionados. Porém, quando se trata, né, nós sabemos, de matérias que digam respeito, né, às nossas prerrogativas institucionais, tudo tem que ser feito, né, com o maior respeito a essas prerrogativas, né, de autonomia, nós sabemos, conhecemos bem todas elas. Esta é a razão pela qual os processos, às vezes, demoram aqui, porque a gente quer trazê-los, né, com todos os cuidados necessários para que não sejamos vistos como negligentes. É isso? Então, cuidados com os jurisdicionados, em primeiro lugar, que são o nosso patrão e a nossa maior excelência. Cuidado com as prerrogativas institucionais. Aqui temos direito, quando ingressamos no cargo, sabemos que elas existem, né? Então, tudo isso foi estudado cuidadosamente, meticulosamente, e inclusive, confesso não, tenho a honra de dizer que procurei ouvir colegas, juízes que trabalham na área também, né, para ver se causaria algum prejuízo. E as situações, ao que sei, né, doutor, já se encontram, não houve prejuízo, porque as situações, as demandas já encontram-se todas, né? Sim. Vamos dizer, oficialmente, provisoriamente preenchidas, né? Não houve prejuízo para o serviço público, né? De forma precária. Por isso que nós precisamos agora regularizar. Doutora, nesse momento, o senhor vai, o presidente, não sei se vai, nós temos a coordenadora, né, a doutora Magna já está aqui presente, acompanhando, né, mas dispensou a manifestação oral. E eu quero dizer a Vossa Excelência, doutora Delária, que agradecer a Vossa Excelência, porque reconheço que o projeto, como encaminhado pela administração, ele tinha uma lacuna que não foi vislumbrado pela administração, e Vossa Excelência vem suprindo essa lacuna. Daí a importância, como Vossa Excelência bem ressalta, do processo ser maturado e bem analisado por este órgão colegiado. E só tenho muito a agradecer, né, o trabalho que Vossa Excelência fez nesse sentido, de aprimorar o que a administração encaminhou e abrir o procedimento para discussão, se algum colega entender que deva manifestar-se. Então, não havendo interessado em discutir a matéria, eu retorno a palavra a Vossa Excelência para proferir o voto. Eu só queria esclarecer que, quando eu
eu me interessei de saber qual era a opinião do juiz a respeito, não é para pedir como subserviência, absolutamente, apenas para saber como realmente funcionavam, não é? Quais as atribuições do promotor ali. Todos nós sabemos que juiz adora ter promotor ao lado, né? Uma das coisas que eles mais se ressentem na vida é não ter um promotor, um procurador no tribunal. E eles todos foram muito claros quando disseram que não haveria prejuízo. Esse redimensionamento não haveria prejuízo. Todos estamos querendo trabalhar e ver o efeito do nosso trabalho na efetividade da justiça, né? Muito bem. Então, vamos ao voto. Inicialmente, esclareço que, após a edição da Lei Estadual número 16.281, foi substituído o sistema tradicional que adotava a especialização das promotorias já na nomenclatura de órgão de execução. Exemplo, primeira Promotoria de Justiça da Família, terceira Promotoria de Justiça Civil, por um modelo que define a quantidade e a divisão das promotorias em ordem crescente. Primeira Promotoria de Justiça de Fortaleza, segunda Promotoria de Justiça de Fortaleza, terceira Promotoria de Justiça de Fortaleza, ficando o órgão a cargo do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, a divisão e a alocação das atribuições de cada órgão, civil, família, criminal e sucessões, o que acontece também, né, na segunda instância, né? Somos nominados. Muito bem. Assim, mostrou-se necessária uma readequação da minuta originariamente apresentada através do anteprojeto de lei para resolução com as mudanças referidas. Registrada esta nota, passo ao exame da propositura. O cerne da questão reside em avaliar a viabilidade formal e material do anteprojeto de resolução de iniciativa do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, que pretende transformar 14 promotorias de juizados especiais cíveis e criminais em promotorias de justiça com atuação em outras áreas, a saber, combate às organizações criminosas, juizado especial criminal, turma recursal dos juizados especiais da Fazenda Pública, audiências de custódia, controle externo da atividade policial e segurança pública, turmas recursais dos juizados cíveis e criminais e auxiliar de família. Sob o plano formal, assento que a Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais do Colégio de Procuradores de Justiça, integrada pelos doutos procuradores já referidos, doutor José Maurício Carneiro, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva e doutora Vângela Fontinelli Pontes, exarou o parecer com a seguinte conclusão, abro aspas, quer sob o ponto de vista legal, quer sob a ótica institucional, se manifesta esta comissão pela inexistência de óbices à aprovação da minuta de proposição legislativa. Fecho aspas. Acompanho o entendimento supra, pois, como dito, o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça é quem detém a competência para realizar o redimensionamento dos órgãos da instituição. Sobre o enfoque material, afirma o doutor Procurador-Geral que, abro aspas, o Ministério Público cearense verificou que não se faz necessária a designação de membro do parquet para atuar perante os juizados especiais civil, para o juizado especial civil. Neste sentido, na esteira da reestruturação promovida pelo Tribunal de Justiça, mostra-se necessária a redistribuição das promotorias de justiça dos juizados especiais de Fortaleza, de forma a atender às demandas mais urgentes da instituição e da sociedade. Tenho que concordar com tais afirmações. Com efeito, por ocasião da inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério Público, realizada no ano de 2013, o órgão correcional constatou que as promotorias de justiça especiais não têm uma demanda de serviço que justifique a existência desse elevado número de promotorias. Após este fato, a Administração Superior promoveu, em novembro de 2016, o primeiro redimensionamento das promotorias dos juizados especiais, o qual, por coincidência, também fui relatora, atribuindo a competência para cada promotor daquelas unidades para atuar perante 2 juizados especiais cíveis e criminais, um juizado cumulado com outra promotoria, divisão que ficou formalizada pela resolução número 038. Não obstante, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
haver alterado a competência dos juizados especiais cíveis e criminais de Fortaleza, através da Lei número 16.397/2017, com divisão de atribuições operada pela Resolução 02 de 2018, do Pleno do Tribunal de Justiça, esta nova divisão concentrou todas as competências criminais em 4 unidades dos juizados especiais, deixando outras 20 unidades com atribuições cíveis. A partir de então, foi possível melhor visualizar que a intervenção do parquet nos juizados que passaram a ter competência exclusivamente cível era, no mínimo, diminuta, para não dizer quase inexistente, tornando injustificável a manutenção de mais de uma dezena de membros do Ministério Público com atuação perante aquelas unidades. As 4 unidades que ficaram com atribuições criminais parecem, até o momento, que podem ser supridas pelo mesmo número de promotores de justiça, até porque grande parte da demanda resulta em suspensão condicional do processo, proposta ainda em audiência. Logo, o redirecionamento da força de trabalho para áreas que vêm apresentando uma crescente demanda social, considerando os alarmantes índices de criminalidade que, lamentavelmente, se consolidaram em nosso Estado na última década, parece ser medida das mais salutares. Pela proposta apresentada dos 14 cargos que estavam nos juizados especiais, cíveis e especiais, sobre a sistemática antiga, 4 permanecerão no crime. 1 na turma recursal dos juizados especiais da Fazenda Pública, 1 terá atuação junto às 2 turmas recursais dos juizados cíveis e criminais. Antes havia um promotor para cada uma delas. A mudança efetiva ocorre, então, em 8 promotorias de justiça, que passaram a atuar no combate às organizações criminosas, 2 audiências de custódia e 2 no controle externo da atividade policial e segurança pública. E, como já dito, auxiliar de família ficarão 2. O resumo da proposta enviada é a seguinte. Eu acho que os senhores receberam, não é, doutor Pinheiro, que está sempre... Então, eu acredito, os senhores dispensam que eu fique lendo os nomes. Muito obrigada. Muito obrigada. Os senhores já estão muito bem informados. Aos promotores de justiça integrantes do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor, caberá a atuação perante o juizado do torcedor e de grandes eventos, bem como nos plantões da referida unidade, ficando excluídos das demais escalas de plantões. Consta ainda a previsão de que a atuação nas novas áreas que não tinham divisão especificada na instituição, organizações criminosas de Fortaleza e controle externo da atividade policial e segurança pública, serão disciplinadas por ato do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, após proposta do Procurador-Geral de Justiça, artigos 3º e 4º, garantida em relação à primeira, a equitatividade na distribuição de processos. A equitatividade que é fundamental, né, que existe, inclusive, disciplinada na nossa Lei Orgânica Nacional. Saliento que o doutor Francisco André Carbajo Nogueira, secretário executivo das Promotorias de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, comunicou que todos os promotores de justiça vinculados àquela secretaria participaram ativamente do processo de escolha das novas unidades. Quer dizer, todos foram ouvidos e considerados. Chamo a atenção para o fato de que, em razão das atribuições do Ministério Público perante os juizados cíveis estarem esvaziadas, bem como pela necessidade de designar um membro do parquet para atuar junto às varas recém-instaladas pelo Poder Judiciário, o Procurador-Geral de Justiça, Sua Excelência, editou o provimento número 065, de 2018, promovendo provisoriamente o redimensionamento aqui tratado já no dia 16 de abril de 2018, data da publicação do ato. Este redimensionamento provisório, né, como foi referido, a meu viso, só pode ter lugar na hipótese em que o funcionamento dos órgãos de execução possa ser comprometido
pelo tempo no trâmite regular do processo, junto ao órgão especial. Razão pela qual, logo após a edição do provimento, o órgão especial deve ser provocado a regulamentar a matéria, inexistindo qualquer espécie de vinculação ao ato administrativo monocrático primeiro. Admitir outras exceções seria malferir a competência legalmente atribuída pela Lei Complementar número 72 ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. No caso concreto, o provimento número 065 foi baixado em 6 de 4 de 2018 e publicado em 16 de 4 de 2018, logo no dia seguinte à publicação, 17 de 4 de 2018. O doutor Procurador-Geral de Justiça remeteu a proposta à Secretaria dos Órgãos Colegiados, sendo distribuído esta procuradora. Compreendo, pois, que os trâmites foram seguidos à luz do interesse público e em respeito às competências deste colegiado. Como único adendo, entendo que, embora a atuação junto aos juizados cíveis seja diminuta ou inexistente, é fato que existe a previsão legal e doutrinária de que, ao menos em tese, o Ministério Público pode ser concitado a atuar como custos juris, como nos casos em que envolvem, a título de exemplo, mas não somente, o idoso, o portador de necessidades especiais em situação de hipossuficiência, as lides consumeiristas e outras em que seja provocada pelo magistrado do juizado a intervenção do Ministério Público. Assim, considerando a expertise adquirida ao longo dos anos e a inexistência do prejuízo para as atividades principais, penso, desculpem aqui a falta de modéstia, a expertise é porque eu fui a primeira procuradora a trabalhar com redimensionamentos. Aqui, não sei se os senhores se recordam, né? Foi quase um ano ouvindo nossos colegas, promotores, depois os procuradores, estudando, aprofundando nessa área de autonomia funcional, eu e a minha equipe, aqui representada pelo Marcelo. E a inexistência de prejuízo para as atividades principais, penso, nada obstar que essas atribuições fiquem a cargo das promotorias de justiça designadas para atuação junto aos juizados especiais criminais, razão pelo que sugiro acréscimo normativo ao artigo 5º. De igual sorte, penso interessante reforçar, Excelência, que a atuação dos órgãos de execução com a atuação cível também é extensível aos juizados cíveis e da Fazenda Pública, né? Seria, e respectivas turmas recursais. Inclusive, a Secretaria vai examinar sobre a possibilidade, né, de um acréscimo, né, no tocante né, o artigo 5º. Isso, né? Existe. É quando nós somos designados para exercer atribuições além das nossas. Né? Assim, com essas considerações, voto pelo conhecimento da proposta de redimensionamento das promotorias dos juizados especiais cíveis e criminais, porque competência deste colegiado, com o acréscimo de que as eventuais intervenções, repito, junto aos juizados especiais cíveis, que me parecem de grande importância, porque estão, né, incluídos, como eu já disse, o idoso, o hipossuficiente, que são demandas permanentes, né, na nossa sociedade, sejam desempenhadas pelos promotores com atuação aos juizados, junto aos juizados especiais criminais. Acréscimo do artigo 5º e renumeração dos seguintes. É como voto, Excelências. Obrigado, doutor Idelária. Doutor Maurício. Senhor presidente, essa matéria foi também exaustivamente examinada lá no âmbito da Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais, da qual sou presidente, e discutimos muito a respeito, e, obviamente, que a conclusão não poderia ser outra, de que, efetivamente, não se poderia manter o status quo, considerando que valorosos colegas que estavam à frente das promotorias dos juizados especiais estavam sendo subutilizados. E aqui os parabéns não vão só para a sensibilidade de Vossa Excelência e da sua equipe, vão também para os colegas lá do juizado especial que tiveram essa compreensão e se dispuseram a prestar um serviço
tão importante nas promotorias para onde foram alocados, tanto quanto eles prestavam lá no âmbito dos juizados especiais. Portanto, com esse adendo e com esse parabéns aos colegas, os juizados especiais, eu acompanho integralmente o voto da ilustre relatora. Obrigado, doutor Maurício. Doutora Magnólia. Oi. Bem, bom dia, senhores. Bom dia, colega Magda, a quem parabenizo, e também defendo os seus interesses aqui nessa instituição, vendo que o projeto atende o interesse do juizado, qual Vossa Excelência está aqui como secretária executiva representando. Eu voto conforme o exposto pela nossa relatora, doutora Idelada, que há tempos é pioneira e no estudo dessa matéria. Então, eu voto com segurança. Voto com a relatora. Obrigado, doutora Magnólia. Doutor Luiz Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sempre vi o redimensionamento, não só do juizado especial, mas como o redimensionamento das nossas comarcas com uma certa cautela. É verdade que hoje a gente deve fazer uma administração voltada para resultados. Esse raciocínio é baseado no desenvolvimento do estudo administrativo no que se diz respeito às empresas privadas. No entanto, quando a gente observa o problema com referência ao Estado, nas suas 3 parcelas, federal, estadual e municipal, a gente deve ter uma certa cautela, porque a satisfação do privado é diferente da satisfação do público. Tive a oportunidade de falar neste colegiado que via com muito temor a diminuição das comarcas no interior, a diminuição da prestação da entrega jurisdicional dos juizados especiais. A grande verdade é que o nosso Conselho Nacional do Ministério Público passou por aqui e entendeu que havia muito juizado especial e pouca demanda para isso. E comandou que fizéssemos um redimensionamento. Da mesma forma, o Conselho de Justiça Nacional passou pelo tribunal e fez do mesmo modo. Volto a dizer, é verdade que a gente aqui e acolá precisa fazer alguns cortes, fazer com que as despesas sejam menores. Mas, às vezes, quando a gente faz com que as despesas sejam menores, a gente pode estar esquecendo um lado muito importante. Chamo a atenção para o problema da violência que nós tivemos alastrada no interior e na nossa capital. Ora, se com todas aquelas comarcas no interior, se com todos os juizados na capital, a gente tinha essa violência toda, com a diminuição e a atuação desses juízes e desses promotores, nós não teríamos, vamos dizer, uma cadeia para que essa ocorrência de maiores crimes acontecessem aqui, maiores desavenças acontecessem não só em Fortaleza, como no interior. Mas, como dizem os filósofos, às vezes existem razões que a própria razão desconhece. Eu louvo o trabalho da doutora relatora com a sua equipe, louvo o trabalho da doutora Magna, mas deixo aqui essa interrogação. Eu voto acompanhando a senhora relatora. É como voto, Excelência.
Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Doutora Lúcia Gugel. Parabenizar a nobre relatora pelo brilhante e cuidadoso voto. Eu também já relatei matéria desse teor e, inclusive, o acréscimo do artigo 5º, que, ao ler o voto, eu estava já pensando naqueles casos em que há necessidade do custos legis do Ministério Público, né? E não sei se a palavra aqui, doutora Idelária, se tiraria apenas essa palavra do seu voto, como único adendo, entendo que, embora a atuação junto aos juizados cíveis seja diminuta ou inexistente, eu não sei se bastaria a palavra diminuta. Eu acato. Certo? Inexistente. Tirar a palavra inexistente. Tem razão. É? E dá a ideia de É que fato no que existe a passado- previsão legal e doutrinária. é meio desrespeitoso. É como se no passado os colegas estivessem lá sem ter o que fazer, né? Então, e eles, é nós não nos, simplesmente, com não, todo não nos- respeito, não, eu estou agradeço, sugerindo eu aceito. e acompanho integralmente o seu voto. Aceito. Inexistente não era, porque se assim fosse, né, foi um equívoco, desculpa. Eles não estariam lá, os colegas não iam ficar assim. Muito obrigada, doutor, eu agradeço. E a Então, obrigado, doutora Lúcia. A relatora aceita a sugestão de remover. Vossa Excelência. A palavra ministra. Doutora Maria José. Necessário se faz, senhores, bom dia, né? Bom dia. Cumprimentar Bom dia. a doutora Idelária, o que não nos surpreende pelo voto bem fundamentado, bem trabalhado, toda a sua equipe, todos os que colaboraram, doutora Magna. Isso foi bom porque todos os interessados foram ouvidos Com e certeza. votamos literalmente com a doutora relatora, lembrando, doutora Idelária, que a senhora no início se justificou pelo que estava demorando a ser julgado. Na sessão passada, esse processo estava pronto para ser julgado. Exatamente, já Não estava foi pronto. porque Eu tive Vossa que ir para o Excelência teve tribunal. que se ausentar para ir ao Tribunal de Justiça, substituiu uma colega. Muito obrigada, doutora Isso aí eu corregedora, sou da senhora testemunha ter que eu lembrado. estava presente. Muito obrigada. Voto integralmente com a relatora e com um adendo já aceito pela relatora da doutora Lúcia Gugel. Obrigado, doutora Mazé. Doutora Vanja. Senhor presidente, eu voto integralmente com a relatora. Obrigado, doutora Vanja. Doutora Suzane. Excelência, eu acompanho a relatora na íntegra pelo brilhante voto e aproveito para parabenizá-la e é como voto. Obrigado, doutora Suzane. Doutora Edneia. Bom dia, senhor presidente. Mais Bom uma dia. vez, bom dia, meus colegas. Parabenizando a relatora e toda a equipe. Voto integralmente. Obrigado, doutora Edneia. Doutor Firmino. Senhor presidente, de início, quando a doutora começou a votar, eu pensei logo no caso dos incapazes, que ia fazer o remanejamento dos promotores cíveis para os criminais. Como é que ia ficar? Mas a doutora inteligentemente percebeu e aí estendeu a atribuição dos promotores criminais para Isso. responder pelos incapazes, porque tem muito caso no Idosos, juizado, principalmente em problema de plano de saúde, Isso, idosos. internamentos. Exatamente. Né? Então, meus parabéns, voto acompanho a relatora. Obrigado, doutor Firmino. Doutor Alcides. Acompanho também a relatora. Doutora Fátima Valente. Bom dia, colegas. Bom dia. Quero parabenizar a nossa decana Obrigado. pelo excelente relatório e voto proferido. Uma matéria tão delicada, mas tão bem tratada. Voto Obrigado. integralmente com a relatora. Obrigado, doutor Fátima. Doutor Raimundo Pinheiro de Freitas. Senhor presidente, eu também quero cumprimentar a nobre relatora pelo excelente trabalho, o voto muito bem produzido. Cumprimento a doutora Lúcia Gugel pela oportuna observação e cumprimento principalmente os colegas da área do juizado, que eu acho que é o modo consensual, como chegaram à definição das atribuições, merece realmente louvor. Eu faço isso em nome da doutora Magna, que é a atual secretária. Então, acompanho a relatora, excelência. Obrigado, doutor Pinheiro. Doutora Nádia. Bom dia, colegas. Eu gostaria de parabenizar a doutora Idelária. Eu acho que a sensibilidade com que ela observou o fato de que existem leads consumeristas, de idosos e de pessoas especialmente vulneráveis e que o Ministério Público não pode se olvidar delas,
é importante. Até para os dias de hoje é mais importante do que nunca. E concordo integralmente com o voto dela, me acostando aos demais colegas, na questão mais importante que eu vi, que foi esse processo coletivo de construção de competências, né? Que eu acho que é a melhor forma de você discutir a realocação e aonde nós somos necessários da atuação, é dessa forma coletivamente, com a participação dos colegas. Nisso, vou parabenizar a doutora Mazé, porque eu sei que a Corregedoria participou desse programa, dessa redimensionamento, e eu acho que é importante a Corregedoria estar junto nesse momento. Tanto é que, nos demais processos, nós sempre colocamos a necessidade da participação da Corregedoria nessas situações. Então, voto integralmente com a relatora, Excelência. Obrigado, doutora Nádia. Também quero novamente agradecer à doutora Idelária, parabenizá-la e a toda a assessoria, o doutor Marcelo está aqui presente, a assessoria de Vossa Excelência. Parabenizar os colegas do Juizado Especial, que, como a doutora Idelária bem frisou, voluntariamente né, estabeleceram essas divisões e acolheram essas novas atribuições, atendendo assim os interesses maiores das sociedades que norteiam exatamente esse redimensionamento ora deliberado por Vossas Excelências. Então, proclamo o resultado. O órgão especial do Colégio de Procuradores, a unanimidade dos seus membros, acompanha o voto da relatora na sua inteireza, com as achegas da doutora Lúcia Gurgel em relação ao voto, estabelecendo a nova atribuição dos promotores que antes estavam no Juizado Especial de Fortaleza. É isso, doutor? É isso, né? Então, vamos caminhando. Aqui nós temos doutora Magna, obrigado pela presença de Vossa Excelência. Fique à vontade para continuar aqui conosco. Sim, sim. Né? Eu peço a Vossa Excelência para agradecer aqui, perante o colegial, da presença da colega, a sua boa vontade. E dizer, doutora, que nesses momentos eu me sinto muito... Eu sou uma entusiasta dessa instituição, porque eu conheci... Eu já repeti tantas vezes, mas os jovens não sabem, porque eu estou há 44 anos aqui. Então, eu vi toda essa evolução. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo momentos assim, em que a gente sente que os colegas são vocacionados, que eles querem oferecer os seus conhecimentos de boa vontade, com esforço pessoal, né, e a instituição. Isso é idealismo, porque não basta que sejamos eficientes, mas nós temos que ser eficazes, não é isso? Podemos ser cultos, preparados, mas na hora da eficácia, às vezes, nós ficamos questionando situações que dificultam a maior das excelências, que é a sociedade, né? Que é para elas que nós prestamos serviço. Muito obrigada, viu, doutora, pelo seu empenho. Agradeço aos nossos colegas. Muito obrigada, viu? Obrigada, presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu tenho uma situação que eu gostaria de expor a Vossa Excelência e aos demais pares, o que diz respeito à resolução número 53, que foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do dia 1º de março de 2019. Essa resolução ela foi aprovada na 4ª sessão ordinária do dia 27 de fevereiro do corrente ano. Acontece que, entre a preparação dessa resolução e a sua aprovação, foi publicada a Lei 16.681/18, no Diário Oficial, no dia 3 de 12 de 2018. Então, essa lei mudava a nomenclatura de promotorias. E, quando a resolução saiu com a nomenclatura antiga. Então, houve apenas um erro com referência à matéria de fato. O que nós decidimos foi certíssimo, só que, quando houve essa publicação, não foi apercebido esse detalhe, e, na publicação, os colegas que observaram esse erro de fato se dirigiram à minha pessoa, argumentaram, trocamos ideia, doutora Sandra, o nosso gabinete, e
entendemos que seria possível fazer uma solução a nível prático, fazendo uma leitura e explicando a esse egrégio colegiado o que aconteceu e uma republicação da resolução apenas aplicando a nomenclatura atual aos colegas que são contemplados por essa resolução. Será que eu me fiz entender? Já, com licença, Excelência. Nesse caso, seria republicar a resolução com uma errata, explicando simplesmente a modificação, em vez da gente colocar 19ª, 18ª, agora a 100ª, não vou chutar, não sei, não decorei as novas numerações, mas em vez de botar 18ª da área tal, a 65ª Promotoria Exatamente. de Justiça. Né? Quer dizer, preservando a competência e só modificando a nomenclatura. As atribuições todas Perfeito, de acordo Excelência. como estão estabelecidas. Fazendo uma errata bem explicativa, acho Exatamente. perfeito. Eu quero pedir desculpa que não enviei isso ao plenário virtual, porque nós terminamos de preparar essa minuta ontem à noite, cerca de 8, 9 horas da noite. Então, não havia tempo, certo? Terminamos de preparar em casa com muita calma, não havia tempo, então não enviei ontem. Mas trouxe escrito aqui e poderei fazer chegar às mãos dos colegas cópia escrita desse nosso arrazoado, se assim vocês desejarem. Queria só fazer uma pergunta a Vossa Excelência. As alterações são apenas nos nomes dos órgãos de execução? Somente. Só, Ok? somente. Satisfeito. Então, todos concordam? Eu trouxe uma justificativa em 4 folhas. Se Vossas Excelências desejarem, eu poderei ler, ou então, se desejarem, poderei também pedir para copiar e entregar na mão de Vossas Excelências. Vamos encaminhar, doutor Eduardo, né? A não ser que algum colega queira que faça a leitura, mas acho que já está bastante claro. É só uma republicação, né? A doutora Sandra também. Eu não tinha conhecimento, a doutora Sandra também já me explicou agora, seguindo exatamente as palavras de Vossa Excelência. Então, como a administração pode corrigir os seus atos, pode voltar atrás, eu estou apresentando essa problemática a Vossas Excelências, pedindo desculpa porque foi um erro involuntário, certo? Um erro material. Erro material. Erro material quanto... Pois todos concordam, podemos determinar a republicação e pediria apenas para o doutor Luiz Eduardo, para ficar bastante claro, né, encaminhar para a Secretaria dos órgãos colegiados para que possamos distribuir os arrazoados de Vossa Excelência entre os demais colegas. Pois não. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, temos o processo 41.188/2016, dígito 8 e anexos, que tem como relator o doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas. Pergunta a Vossa Excelência se o processo está em mesa apto a julgamento. Sim, Excelência. Está em mesa e pronto para ser julgado. Então, doutor Pinheiro, eu vou... Tem que suspender? É processo disciplinar. A decisão é de Vossa Excelência. E vou também passar a presença para Vossa Excelência, doutor Idelário, Pois não, Excelência. em face do meu impedimento. Pois não. Assumo a presidência. Obrigada, eu fico aqui mesmo. Muito obrigada. Senhora presidente, eu também queria afirmar aqui o meu impedimento, porque me parece que é processo do NUPAD. Pois não. Maurício. Processo no PAD, né, doutor? Eu reconheço o impedimento. É justo. Então, obrigado, doutora Idelária. Nós temos um último processo. É o último, né? Na pauta, né? Na pauta. É o 40.422/2018, dígito 8. É um processo que está sob a relatoria do doutor Maurício. Só antes de começar o julgamento, ontem eu entrei em contato com o doutor Lúcio Ferreira Gomes, secretário de Infraestrutura do Estado, que nós estamos precisando, na realidade, de uma ajuda da secretaria em face de um probleminha que surgiu. Problema absolutamente transponível, não é nenhum problema, não. Na verdade, é uma ajuda para adiantar, apressar, e eu pedi para marcar uma audiência com ele, mas o doutor Lúcio, de uma forma muito gentil, disse que viria à Procuradoria agora 11 horas, deve estar chegando. Pois é. A minha preocupação é isso, é quando ele chegar, em face dele ter se adiantado e vindo a nós, né, de uma gentileza muito grande, mas eu queria já iniciarmos o julgamento, doutor Maurício, só deixando ciente o colegiado, para que não entendam como desrespeitosas a minha saída, se eu tiver que me ausentar por alguns minutos. Absolutamente, Excelência.
senhor está trabalhando em função da instituição. Obrigado, né? doutor. Por nós, por todos nós. Então, doutor Maurício, Vossa Excelência está com a palavra para uma minuta de resolução, de alteração de uma resolução, né? Ok, senhor presidente. O processo anunciado por Vossa Excelência, o 40.422/2018, dígito 8, é uma proposta de alteração da resolução número 36/2016 do órgão especial do Colégio de Procuradores. Ele estava pronto desde uma sessão anterior, porque na sessão imediatamente anterior a essa de hoje, eu não tive condição de comparecer, porque estava acometido da velha enxaqueca, mas queria votar na presente de Vossa Excelência, porque é um processo que diverge um pouquinho dos votos que tenham proferido anteriormente. Então, o relatório, eu já mandei também, menciono que já encaminhei o voto integral para todos os colegas. O excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça... Doutor Maurício, por que o senhor não lê só a emenda? Nós já vimos tudinho. Na verdade, doutor Firmino, eu peguei aqui o texto do voto que não traz a emenda. Então, como eu leio o relatório, eu vou ler, então, só a parte dispositiva. Até porque o relatório já nos foi enviado, né, doutor Maurício? Pode ler o voto. Pronto, então vou ler só o teor do voto. Como mencionado anteriormente, as alterações que se pretende sejam operadas no texto da resolução número 36/2016 do órgão especial são o parágrafo 2º do artigo 3º e o inciso 1 do artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 30, e reproduz tais dispositivos como se encontra hoje na resolução supramencionada. Artigo 3º. Em caso de evidência de que os fatos narrados não configuram lesão aos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, nos termos da legislação aplicável, se o fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação civil pública, ou ainda, se os fatos apresentados já serem encontrados e solucionados, o membro do Ministério Público, no prazo referido no artigo anterior, indeferirá o pedido constante da notícia de fato em decisão fundamentada, da qual se dará, em caso de ter-se originado através de apresentação, ciência pessoal ao representante e ao representado. Parágrafo 1º, omisse. Parágrafo 2º. A cientificação da decisão de indeferimento será realizada preferencialmente por correio eletrônico, podendo também ser efetivada por carta com aviso de recebimento ou notificação pessoal, ou, na hipótese de não localização, por publicação oficial no Diário da Justiça. Artigo 30. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, quantas vezes for necessário, mediante despacho fundamentado, e seu arquivamento se dará na própria unidade, também de forma fundamentada, após comunicação por escrito ao Conselho Superior do Ministério Público, com indicação do número de procedimento, seu objeto e os motivos do arquivamento. Parágrafo 3º. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no parágrafo 1 do artigo 27, cessados os motivos que ensejaram a necessidade de acompanhamento ou solucionar a questão, o procedimento será arquivado mediante decisão fundamentada, devidamente inserida no sistema eletrônico de controle da instituição, devendo ser cientificado o noticiante da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 dias. 1. A cientificação será realizada preferencialmente, aí eu chamo a atenção para esse termo, por correio eletrônico. O parágrafo 2º do artigo 3º diz o seguinte: a cientificação da decisão de indeferimento e arquivamento será realizada conforme decisão fundamentada. Aí vem lá, inciso 1 por meio eletrônico, 2 por carta com aviso de recebimento, 3 por notificação pessoal e 4 por publicação de edital na imprensa oficial. E o inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 30 diz o seguinte: a cientificação será realizada conforme decisão fundamentada: A, por meio eletrônico, B, por carta com aviso de recebimento, C, por notificação pessoal e D, por publicação de edital na imprensa oficial. E aí continuo eu. É mistério salientar que a resolução número 36/2016, no que diz respeito a essa matéria específica, encontra-se em perfeita consonância com o texto da resolução número 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, que em seu artigo 4º, parágrafo 1º, estabelece, abre aspas, o noticiante será cientificado da decisão de arquivamento preferencialmente por correio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 dias. A opção preferencial pela cientificação por via eletrônica tem uma razão de ser, que é a celeridade que se reveste, propiciando uma tramitação mais rápida do procedimento, não significando dizer, no entanto, que acaso seja ela impossibilitada de ser utilizada por qualquer motivo, não se possa optar pelas demais modalidades. Entretanto, a opção pela citação ficta por via editalícia deverá ser a última a ser lançada à mão, exatamente pelo fato de que todas elas é a única que poderá não conseguir levar ao conhecimento do interessado o teor da decisão do órgão do Ministério Público
pelas razões já de todos conhecidas. O novo Código de Processo Civil manteve em seu texto a previsão da citação editalícia. Entretanto, é bem perceptível a preocupação do legislador com esse tipo de citação, tendo expressado o cuidado de apresentar vários requisitos para a sua utilização e até combinado sanção pecuniária para a parte que requerê-la, alegando dolosamente as situações que a autorizam, conforme bem explícito os artigos 257 e 258. Aqui eu vou me dispensar de ler o texto dos artigos. Prossigo. A modificação sugerida pelo ilustre proponente se limita a retirar do texto daqueles dois dispositivos a palavra preferencialmente. E entendemos que, dados os avanços tecnológicos que facilitam a vida das pessoas, tornando extremamente rápidas as comunicações, não é possível que se possa desconhecê-los, deixando de utilizá-los em favor de nobres objetivos, como é o de tornar mais célere a tramitação das demandas perante o poder público em benefício do cidadão. Foi por esta razão que o Conselho Nacional do Ministério Público somente obriga a notificação pessoal para os casos de indeferimento de instauração de inquérito civil público e procedimento preparatório, nos termos do disposto no artigo 5º da Resolução número 23/2007, daquele órgão de controle externo. Aqui eu reproduzi o artigo 5º, também vou me dispensar de ler, porque já encaminhei para todos e é de todos conhecida. Continuo. Nesse aspecto, o novo Código de Processo Civil não deixou de ser sensível ao progresso das comunicações na vida moderna e normatizou a utilização da citação por via eletrônica em seu artigo 246.5, com algumas exceções, microempresas e empresas de pequeno porte, no parágrafo 1º, e no artigo 270 do mesmo diploma legal, há a previsão de que, em se tratando de intimações, essas se realizarão sempre que possível por meio eletrônico, na forma da lei. E o entendimento sobre essa matéria constante, tanto das resoluções do CNMP, como da resolução número 36 desse órgão especial, encontra-se em consonância com esse regramento do Código de Processo Civil de 2015. Sob esse viés, portanto, as modificações pretendidas se afastam da orientação daquele órgão de controle de âmbito nacional, não podendo, pois, ser aceita. Para além dessa questão, ainda que se acatasse as sugestões das modificações pretendidas, ela não teria qualquer efeito prático, eis que, para se chegar ao uso da citação edital, haver-se-ia que exaurir todos os outros meios para a viabilização da notificação dos interessados. Não podia, por exemplo, o chefe de uma investigação no âmbito do Ministério Público escolher a seu bel prazer a citação editalícia sem que observasse a ordem estabelecida naqueles dois dispositivos. Por tudo isso, acatando integralmente o parecer da Comissão de Assuntos Jurídicos Institucionais, é que vimos votar no sentido de que a proposta apresentada aqui seja desacolhida. Então, como eu votei pela improcedência da proposta de resolução, eu preferi votar na presença do senhor Procurador-Geral. Se ele quiser fazer alguma consideração para o colegiado antes da votação, ele fica inteiramente à vontade. Doutor Maurício, eu agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me dá e até queria explicar aos colegas o que é que gerou essa questão. Na verdade, foi um problema pontual que foi verificado pela Corregedoria do Ministério Público do Ceará e pela Corregedoria Nacional do Ministério Público do CNMP em relação aos feitos que estavam represados nas promotorias da saúde. Nós tínhamos, segundo até estava conversando aqui com o doutor Zé Wilson, para ele me relembrar, e ele me mandou agora um WhatsApp, dizendo que eram 3.000 processos que estavam há muitos anos, que estavam arquivados, e eu concordo com Vossa Excelência, doutor Maurício, eu já digo de antemão. O que aconteceu com esses 3.000 processos, doutora Nádia? Eles tramitaram sem que, na época, fossem pego as informações necessárias para a comunicação dos atos de arquivamento. E aí nós fizemos eu acho que já 2 mutirões lá na saúde, só que acabou por trazer uma consequência muito pesada para a administração, foi o que eu disse para o doutor Zé Wilson, porque nós teríamos que fazer essas 3.000 intimações por AR, o que ia ser muito caro e contraproducente. Mas também já foi resolvido. O que é que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião comum, em face do passado tempo, né, que era um processo que já tinha muitos anos que estavam lá parados. Nós fizemos uma reunião entre a Corregedoria, o Procurador-Geral, a doutora Lucia, a doutora Ana Cláudia Uchoa, e entendemos que, nesses casos, onde não seria possível, porque as colegas estavam preocupadas com justa razão,
né, de arquivar esses processos, mas entendemos que o dispêndio para a administração pública seria desarrazoado em face da impossibilidade que se tinha de comunicação dos atos pelas vias normais, como o senhor bem disse, né, pela via eletrônica, pelo e-mail, até pelo próprio WhatsApp, né, que tem um provimento já permitindo. Mas você precisa ter os dados da pessoa para mandar eletronicamente essas informações, o que nós não tínhamos. Então, foi feito digamos assim, um entendimento entre a Corregedoria e a PGJ e as promotoras, em face da impossibilidade dos outros meios se utilizar essa forma de intimação que é via edital, o que está sendo já feito e resolvendo o problema. Então, eu acho que o objeto foi esse, mas nada justifica realmente se o promotor coletar dados necessários à parte para que se faça a comunicação através dos meios que nós já temos e que não são onerosos para a administração, né? Através de e-mail, através de WhatsApp, através de outra forma de comunicar. Porque o problema maior era isso, viu, doutor Maurício? O AR sai extremamente dispendioso para a administração. Pois não, doutora? A minha experiência com relação a contatos de pessoas em situação de vulnerabilidade, que é a maioria das pessoas que eu atendia na 4ª Promotoria de Defesa do Consumidor, e eu sei que também é o universo das promotorias da saúde, é que, em geral, pessoas acima de 60 anos de idade, que são os que mais nos procuram, raramente têm um e-mail, por exemplo, certo? E alguns sequer têm telefone que seja smartphone, que possibilite um WhatsApp, alguma coisa assim. A gente tinha que ter muito cuidado, o doutor Plácido tem toda a razão, o problema é no primeiro atendimento. Se os dados não forem suficientes, a gente fica com a dificuldade enorme de voltar a ter contato com essa parte. E eu entendo a angústia que as colegas passaram, porque, como eu peguei também uma promotoria que já tinha um volume anterior, eu tive o mesmo problema. Isso. Na época, o que me solucionou foi eu entrar em contato com a Corregedoria, na época o doutor Tibério, salvo engano, e o doutor Tibério fez justamente isso. Disse assim, não, minha filha, faça uma lista dos processos, publique no edital, porque eu não tinha mais contato. Todos os meus ARs voltavam com endereço insuficiente, não localizado. Detalhe, essas pessoas moravam em áreas de difícil acesso ao correio, ou porque eram casas de mutirão que não tem numeração suficiente, ou porque... Quem conhece o subúrbio de Fortaleza sabe que em alguns lugares o correio não funciona a contento, infelizmente, por vários motivos. Atualmente não funciona em nenhum lugar. Mas houve um tempo específico. Eu entendo a angústia. O motivo foi bastante justificável. E isso foi, na verdade... E finalmente fica como, hein, Excelência? Doutor Idelário, isso foi um pedido até das próprias colegas para se sentirem justificadas, entendeu, doutor Maurício? Para elas não terem que ir de encontro a uma resolução. Mas aí, como é um caso extraordinário, nós já tínhamos mandado essa proposta, mas depois entendemos que, como é um caso extraordinário, nós fizemos uma ata da reunião, todos assinaram e ficou resolvido dessa forma. Estou dizendo que Vossa Excelência não... Eu acho que Vossa Excelência está coberto de razão, né? Porque realmente a publicação pelo Diário Oficial, né? Quem é que vai ler? É apenas proforme, né? Sejamos francos. Então, eu acabo concordando com Vossa Excelência por questão de prudência, mas explicando ao colegiado o que é que gerou essa situação. E até dizer, doutor Maurício, o AR, além dele ser caro, a semana passada, nós estávamos fazendo uma reunião para Vossa Excelência terem ideia da situação de aperto mesmo que vive a Procuradoria, em face do novo teto constitucional de gastos. Nós temos um teto constitucional de gastos, nós gastamos no ano passado, essa aferição é feita semanalmente, e eu acho que vou passar a ser diariamente. Nós fechamos, doutor Idelário, com 99,8% do que a gente poderia chegar no teto do ano passado. Então, ou seja, qualquer ferimento a esse teto, eu vou responder perante o Tribunal de Contas do Estado, né, pagar multa, sabe Deus o que vai acontecer. Então, para a gente ver como a gente está aplicando com muita cautela, e todo gasto, né, um gasto, por exemplo, desse com a AR, é um gasto absolutamente desnecessário, e justifica a gente ter um cuidado, porque cada gasto hoje conta e faz falta e é realmente mensurável no cômputo final do orçamento.
E agradeço a Vossa Excelência a oportunidade que me dá de fazer essa explicação, mas Vossa Excelência fique à vontade, eu inclusive, concordo com a prudência de Vossa Excelência quanto a esse voto e as ponderações realizadas. Vossa Excelência vai se ausentar, presidente? Não, já, o doutor Lúcio acaba de me dizer que vai se atrasar 30 minutos. Tá certo. Então, vou me Então, me Vossa levantar Excelência para tomar um cafezinho. Não, Vossa Excelência agora vota, né? Doutor Maurício, Vossa Excelência pode votar e já... Doutor Maurício, o senhor... Já foi voto, né, doutor Maurício? Que já estava no plenário virtual, né? Foi. Já foi o voto, doutor Idelário. Mas o senhor podia só resumir só a parte final. Não, só a parte final. Voto é pelo não acolhimento da propositura, Sim. porque ela em si, a propositura em si, se aceita, ela destoa da orientação que é adotada pelo Conselho Nacional do Ministério Sim. Público em uma outra resolução, Aí, que é a nossa resolução aqui seguindo integralmente. na prática, como ficaria? Como ficaria? Da mesma forma, as né, comunicações. Da forma como está. Nada, o que foi decidido aqui, as resoluções Através... que estão vigentes hoje. Então, as comunicações ficam... Não houver alterações, e não havendo alterações, fica naquela sequência que é estabelecida aqui pela nossa resolução. Isso. Que é, primeiramente, por meio Sim, eletrônico, que é o mais precário, né, para os idosos e hipossuficientes. Né? Preferencialmente por meio eletrônico, segundo, por carta com aviso de recebimento, terceiro, por notificação pessoal e quarto, publicação em diário oficial. Certo. Que é publicação por edital. Então, Como é feito e é como o Conselho Nacional determina que se faça. Exato. Eu acho que o voto, eu acompanho integralmente o voto. Agora, algo que me preocupa no tocante aos avisos de recebimento, eu não sei se acontece com os senhores o que está acontecendo comigo no tocante aos Correios. As nossas correspondências estão chegando sempre muito atrasadas. Doutor Idelário, os Correios estão um problema seríssimo Sim, no Brasil isso inteiro. Que eu queria saber. É a empresa de Correios mesmo, é um problema sério que... generalizado. Tá certo, é mais um motivo preocupante. Na minha porta, eu bato pau. Não é como a música do carteiro, não, né? Quando o carteiro chegou e o meu nome... Esse preferiu rasgar a carta. Pois, desculpa, um momento de leveza, né, no nosso trabalho. A música é linda. Não, mas infelizmente eu acho que eles estão caminhando. Pois eu estou doida para ver esse carteiro chegar também. Porque lá em casa hoje é tudo pesquisado antes, porque senão a gente paga tudo fora do prazo. É verdade. Pois eu acompanho o voto do doutor Pinheiro, agora registrando essa minha preocupação no tocante. Doutor Maurício. E nas favelas? Doutor Maurício. Senhor presidente, e nas favelas que o Correio não vai entregar? Tem isso, doutor Filho. Tem isso. Doutora Magnólia. Bom dia, novamente. Excelência, eu acompanho o voto do doutor Maurício, com certeza, inclusive já tinha apreciado lá na comissão. Isso. A solução realmente foi encontrada pelo relator, certo? Eu diria até melhor para a gente poupar trabalho de todos, né? Eu até acho que o doutor Maurício tem toda razão, a proposta é da Procuradoria e eu não vejo realmente sentido se fazer mais essa alteração. Foi um momento que a Corregedoria e a Procuradoria tentaram resolver uma questão e evitar futuras, né? Então, pergunto aos colegas se há alguma objeção ao voto do doutor Maurício, se podemos votar coletivamente. Mais fácil, Todos concordam? Sim. Então, ausente objeções ao voto apresentado pelo relator, o órgão especial do Colégio de Procuradores, à unanimidade, segue o alinhamento proposto pelo relator, não deferindo nenhuma mudança na resolução hoje proposta, resolução 036, obrigado, doutora Nádia, para comunicação dos atos do Ministério Público. Senhor presidente, eu tenho aqui um doutor processo Maurício, que é uma correção. Eu não sei se necessitaria ter entrado em pauta. Me parece que lá no âmbito do Conselho não há necessidade de entrar em pauta, não, né? Precisa entrar em pauta? Então, pronto, fica para a próxima. Eu já peço a inclusão, então, doutora Sandra, do processo número 7544/2019-8 para a próxima sessão. Então fica para a próxima sessão, né, doutor Maurício? Fica para a próxima sessão? Já está pronto? Tem que entrar em pauta?
Então fica, Vossa Excelência. Sem dúvida. Sim. Exato, doutora Nádia, muito precisa a sua observação. Então, vamos fazer o seguinte, doutor Maurício, Vossa Excelência concordar, a gente coloca em pauta para a próxima sessão ser deliberada, né? Então, chegamos ao final. Então, chegamos ao final, eu passarei a palavra por ordem de antiguidade para comunicações antes de encerramento da sessão. Doutor Idelário, depois do doutor Idelário chegar, Vossa Excelência fica à vontade, doutor Idelário. Só comunicações, doutor Maurício. Não as tenho, senhor presidente. Tá, obrigado, doutor Idelário. Então, já fica feito o registro. Doutora Magnólia. Doutor Luiz Eduardo. Eu queria apresentar um voto de parabenização ao doutor Padua Lopes por ter assumido a Academia Cearense de Letras na última quinzena. Obrigado, doutor Eduardo. Todos concordam? Também concordamos. Ótimo. Então, fica feito o registro. Falta assinar aqui. Feito o registro do voto de congratulações de Vossa Excelência. Mais algum comunicado, doutor Eduardo? Não, muito obrigado. Doutora Lúcia. Doutora Maria José. Não as tenho. Doutora Vanja. Excelência, eu tenho uma comunicação. Eu recebi ontem um telefonema do gabinete da doutora Raquel Dodge, a pessoa que falou foi a senhora Renata Studart. Ela pediu para que fosse divulgado aqui no estado do Ceará a segunda conferência regional de promotoras e procuradoras de justiça dos Ministérios Públicos Estaduais da região Nordeste. É um evento que acontecerá no dia 29 e 30 de março, em Salvador. E ela me pediu para fazer essa divulgação, porque serão selecionadas 100 membros. Deixa eu só procurar aqui. Esta será a segunda de 5 conferências regionais que ocorrerão no primeiro semestre de 2019, com o objetivo de proporcionar uma visão mais clara da realidade das procuradoras e promotoras nas suas respectivas regiões. Já houve outras conferências, e deixa eu ver mais aqui. É a parte da... Aqui, o objetivo do processo é escolher 100 procuradoras e promotoras de justiça lotadas nos MPs da região Nordeste, cujas vagas serão distribuídas entre as unidades ministeriais dos novos estados. Esse encontro tem o objetivo de selecionar essas representantes que irão fazer a divulgação do que for aprovado nesse encontro regional, sob a perspectiva feminina. E eu tive mais a informação da doutora Renata de que, como o evento é em parceria com a União Europeia, será patrocinado pela União Europeia a estadia das participantes, bem como o almoço e algumas refeições, e outras refeições. Então, se as colegas se sentirem interessadas... Não, é o Estado, é a Bahia, vai ser em Salvador. Não, é a União Europeia, tem uma parceria com o CNMP, e essa parceria, a parte da União Europeia, patrocinar a hospedagem e a alimentação das participantes. Eu vou passar o edital e a informação que me foi passada pela doutora Renata, eu vou colocar nos grupos, nos nossos grupos. E agora tem um detalhe: as inscrições terminam hoje, portanto, é necessário que ela seja feita ainda hoje, essas inscrições. Ela conversou comigo ontem da possibilidade de prorrogação por mais um dia, mas, por enquanto, a inscrição termina hoje. A doutora Magnólia já se inscreveu, inclusive. Ótimo.
Obrigada, senhor presidente. Muito bem, doutora Magnólia, uma excelente Excelência. representante. Vai nos representar, muito bem. Excelência, desculpe, eu disse que não tinha comunicações a fazer, mas Fique eu à queria vontade, doutora Isabel. apenas registrar um voto de parabéns a Vossa Excelência pelo nosso, mais uma evolução na nossa informática, que é o Escape. No SAGE, SAGE MP. Sim, interessantíssimo. Agora nós vamos ter oportunidades, né, de falar com os Obrigado. colegas de O Skype também. o né? Skype, também, exato. sem É. dúvida. Eu sou ainda iniciante, praticamente. Eu também, doutor Idelar, eu também estou nessa área de aprendendo. informática. Mas Doutor Pinheiro, mais ele uma é nosso evolução, doutor Pinheiro, mais uma evolução. É o Tilsk. que Esse Tilsk eu fique- nunca ouvi falar. Que fique registrado o meu contentamento para mais um passo diante da nossa eficiência, né, nosso trabalho, e agradecer, claro, em meu nome pessoal e em nome da instituição, por todo esse empenho e todo essa valorosa administração de Vossa Excelência. Obrigado, Cada vez doutor mais Idelário. nos deixa feliz e certas de que seremos sempre eficientes. E agora, mais ainda, né, com todas essas facilidades que o doutor Pinheiro conhece tão bem, nós vamos acabar aprendendo. Obrigada. Obrigado, doutor Idelário. Sim, doutora Magnólia, dizer que eu me sinto muito bem representada por Vossa Excelência, viu? A senhora realmente, com certeza, traga notícias, Muito obrigada, muito obrigada. Doutor Idelário, obrigado, e quero dividir com o doutor Pinheiro, que todos que fazem a Isso. Secretaria de Tecnologia da Informação, a doutora Ana Bastos também, né, doutor Pinheiro, que vem trabalhando com a FIM, doutor Ótimo. Halley, esses avanços tecnológicos que nós estamos tendo. Doutora Suzane, Sem comunicações, Excelência. doutora Edneia, Sem comunicações. doutor Firmino, Nenhuma comunicação. doutor Alcides, Também não tenho. doutora Fátima Valente, Sem comunicações, Excelência. doutor Pinheiro, Nenhuma comunicação, Excelência. doutora Nádia. Colegas, eu queria fazer também um voto de pronto restabelecimento. Ontem a doutora Luzanira estava conosco anteontem, desculpa, no Conselho Superior do Ministério Público, e fez um comunicado oficial que o seu marido estava na UTI, né, Que pena. padecendo aí, se restabelecendo, dizendo melhor, né, de uma doença. Eu queria propor esse colegiado voto de pronto restabelecimento da saúde Ok. do marido da doutora Luzanira. Todos concordam? Plenamente, Excelência. Foi. E queria, segundo... foi, Marcelo. E queria também fazer um último comunicado. Na segunda-feira, nós demos um passo muito importante, eu digo nós, desta feita, não só o Ministério Público, mas o Estado do Ceará, no sentido de uma mais sólida repressão contra a crimes e procedimentos que levam à sonegação fiscal. Nós criamos aqui o que não é novidade em outros estados, né? Foi um trabalho do Ministério Público do Ceará e da Procuradoria-Geral do Estado, que depois se acostou ao Tribunal de Justiça e a própria Secretaria de Segurança Pública, que é o CIRA. O CIRA é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Ele funciona da seguinte forma. Existe um comitê agora gestor, eu estarei agora na próxima semana com a secretária da Fazenda, a doutora Fernanda, estaremos aprovando o regimento interno, mas acho que é um salto muito grande, porque, doravante, todos os casos nebulosos que pareçam, doutor Maurício, né, que seja de sonegação, eles passarão a ser tratados numa mesma mesa com o Ministério Público, com a PGE, com o Tribunal de Justiça e com a Secretaria da Fazenda. Isso nos propicia também o contato íntimo com a inteligência da Cefaz, porque todas as investigações elas nascem da Secretaria da Fazenda Estadual. Esse contato, na verdade, já vinha existindo com o Grupo de Combate à Sonegação Fiscal, que foi recriado, na verdade ele existia, né? Foi a doutora Socorro França quem primeiro teve essa ideia, que foi até o doutor Teodoro, hoje desembargador, que coordenava, e hoje ele está existindo de fato, e
já vem com excelentes ações no sentido de reprimir a sonegação fiscal, que traz tantos males à sociedade como a corrupção. A corrupção é o dinheiro que está dentro do Estado e sai para os bolsos particulares para atender às outras finalidades. E a sonegação fiscal são recursos que deixam de entrar no orçamento do erário para atender às nossas políticas públicas tão necessárias para o engrandecimento de nossa sociedade. O GAESP, então, agora vai passar a ter tanto essa maior proximidade com esses órgãos, como também o comitê ele vai estabelecer metas e diretrizes para a atuação de combate à sonegação fiscal no Estado. Não vai ser mais o Ministério Público trabalhando numa meta A, o Tribunal na meta B, a PGE na meta C. Todos vamos eleger objetivos comuns e vamos trabalhar somando todos os esforços naquela repressão daqueles ilícitos. Então, o que a doutora Fernanda já está separando o que, no entendimento dela, são casos interessantes para trazer por CIRA, nós também estamos levando, principalmente casos dos omissos, que são aqueles que deixam de recolher os tributos, embora declarem os tributos. O STJ recentemente emitiu uma decisão que é muito favorável à tese que o Ministério Público vem defendendo através do GAES, que os omissos constituem que sim crime contra a ordem tributária, e esses omissos eles fazem com que milhões e milhões de reais não sejam arrecadados pelo erário, e a gente busca agora, numa medida propedêutica, também começar a atuar, e aqueles que não vinham recolhendo o tributo passarem a recolher, agindo assim em prol do Estado. E, com isso, mais uma vez, o Ministério Público mostra para a sociedade, para o governo do Estado, o quão importante é a instituição e o quão importante é investir na instituição Ministério Público do Ceará. Não é à toa que a gente tem tendo também, graças a Deus, essa sensibilidade do governo em atender os pleitos do Ministério Público, porque são todos eles 100% exclusivamente voltados a atender o futuro da instituição. Nenhum pleito pessoal ou de qualquer outra monta, a não ser fortalecer a nossa instituição. Então, foi um momento muito bom para todos nós, e acredito que vamos ter um grande sucesso nessa área de combate à sonegação fiscal. Aliás, nós estamos com uma operação já que está quase madura para ser desencadeada. Muito em breve, Vossa Excelência vão mais ainda se orgulhar do trabalho que vem sendo feito nessa área. Excelência, eu quero só complementar o seu pensamento. Pois não. Só uma atualização histórica. O grupo de combate à sonegação fiscal, da qual eu fui a primeira coordenadora e também uma das criadoras, não foi na época do doutor Teodoro. O doutor Teodoro, na época do doutor Nicéfalo, o doutor Nicéfalo chamou para ser assessor dele, e ele, novato, que a gente sempre novato, né? Aí ele colocou ele lá, e a primeira ação que ele fez foi contra a macro, mas aí realmente não chegou aos fins, porque ele é de ação, então ele foi logo para judicial, foi uma confusão. Então, quando a doutora Socorro François, logo em seguida, que assumiu, depois do Nicéfalo, nós criamos esse grupo. Sim. Grupo de combate à sonegação fiscal. Esse grupo trabalhou tanto, fazia parceria comigo, a doutora Vera Ferraz, a gente fazia parceria. Nós conseguimos, na época, criar 2 delegacias de polícia em combate à sonegação fiscal. Conseguimos comprar o famoso guardião, esse guardião que hoje tem na Procuradoria, foi comprado graças à força do grupo de sonegação fiscal. Doutora Magna, que bom a senhora fazer o guardião que nós compramos, quando a gente comprou, aí começaram, é meu. Ou seja, a gente não ficou com o guardião, ficaram com o povo do é meu, que é GAEP, porque assim, aqui você compra uma coisa e os outros viram proprietários. Então, a gente conseguiu comprar o guardião, foi com a ajuda da Cefaz, graças a ajuda já era uma recompensa do que a gente havia recebido em termos de combate, de arrecadação à sonegação fiscal. Ou seja, havia um amontoado de processos parados na vara de execução, muitos mesmo parados, e apesar do doutor Nicéfalo, na sua gestão, ter dito que o Ministério Público não fazia
fiscalização, voto que a gente fez contrário e sustentamos no governo da doutora Socorro França, nós conseguimos que o Ministério Público, sim, fazia parte da execução fiscal, inclusive houve ampliação de promotores no futuro. Sim. Então, conseguimos fazer um combate mesmo acirrado de sonegação fiscal. Esse novo projeto, lógico que quando eu virei procuradora de Justiça, e logo em seguida a Vera, surgiu o colega Pinheiro, no lugar Manuel Pinheiro, e a gente ainda teve andamento, mas aí parou o interesse do procurador de Justiça na então gestão de dar andamento, porque tudo gira no Ministério Público em torno do procurador de Justiça. Então, se o procurador de Justiça dá uma concentração em determinado ato, ele tem um plus bem grande. Certo? Então, essa repetição, o senhor pode ver que tem convênios e mais convênios assinados por mim, pela Socorro França e etc. E que até esse guardião realmente está assinado, tem a nossa assinatura. Que bom. Veja bem, mas o que eu quero dizer é que esse projeto novo que o senhor está fazendo, do qual o colega Ricardo Rabelo faz parte, foi meu aluno lá na Unifor, eu fiquei muito feliz. Eu digo, agora tu vai ver o que é tributário e o que é comercial, tudo junto. Porque para trabalhar nesse contexto, tem que saber direito comercial, que agora é direito empresarial. Isso é orgulho do aluno, viu, doutora Magno? Eu tenho orgulho mesmo. Ele disse assim, professor, eu sei tudo do empresarial também, então vai dar certo aqui no tributário. Então, esse novo projeto traz um plus. Qual é o plus? Ele seleciona as maiores ações. Ao selecionar as maiores ações, há um impacto bem maior. Então, se você tira os maiores sonegadores e entra com a ação devida imediatamente, o impacto é bem maior nessa construção. Eu sei que na época nós fizemos isso também em relação à Ipioca, e eram das sonegadoras, mas depois ela fez acordo e resolveu tudo, e outras lojas resolvendo. Então, parabéns pelo atual combate à sonegação fiscal, pelo novo combate, e o senhor vai fazer sucesso com o Ricardo Rabelo, pode ter certeza. Todos nós, né? Na realidade, é o Ministério Público do Ceará. Agora, veja bem, pode comprar guardião, porque ele vai arrecadar muito, vai sobrar muito dinheiro. Haja guardião, não é só umzinho, não, como a gente conseguiu, não. E tem um detalhe, nós conseguimos e só tivemos a chance, uma vez, de investigar a ação de combate à sonegação fiscal com eles. Conseguimos até um carro que pesa, você não sabe, mas existe um carro que ficou com a Cefaz que pesa os caminhões quando entram e faz a escânia, faz o escânia da mercadoria nas cancelas do Estado do Ceará. Foi um trabalho do Grupo de Combate à Sonegação Fiscal e na gestão do Mário Filho. Mauro Filho. Exatamente. Era ele, na gestão dele, e a gente conseguiu, e ele, vamos comprar, e compramos o carro que fica nas fronteiras, e faz esse escâner. Doutora Magnólia, pois receba meus parabéns. Muito obrigada. E agradecimento, porque com certeza nós estamos colhendo frutos do trabalho que foi semeado por Vossa Excelência. Eu fico feliz que o senhor está reativando isso aí. Sim. Porque é o seguinte, na minha época, o Poder Judiciário usava muito para conseguir algumas coisas, que conseguir a palavra é política. Ele dizia, não, mas a gente vai conseguir a arrecadação. Só que não se consegue a arrecadação sem o Ministério Público, porque somos nós que vamos propor as ações. Não se consegue retornar o que está devido sem a participação do Ministério Público. Não há ato de ofício dentro do combate à sonegação fiscal. Há, sim, parceria entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, sim. Exatamente. Então, parabéns por renovar a parceria. Obrigado, doutora Magna, para todos Excelência, eu estou precisando também de fazer... Desculpa, não tinha comunicações, mas um assunto chama o outro. Parabéns por esse trabalho, essa eficiência nos grupos que estão sendo criados para combater a sonegação fiscal. Mas eu queria dividir com Vossas Excelências uma preocupação muito grande que eu tenho tido ultimamente. Chama-se preocupação com as populações carcerárias do Brasil. Meu Deus, está cada vez mais entrando e deve entrar recursos nesse país, e a nossa população carcerária está entregue à própria sorte. Ontem eu peguei um processo civil, para os senhores terem uma ideia de como está a sede de valores, né, às vezes, dos órgãos oficiais. 2 crianças, uma de 10 e 12 anos, perderam o pai, que estava preso, morreu queimado, né, na penitenciária aqui no Ceará. Então, a família postulou a indenização por danos materiais de 400 e tantos mil reais,
e dois salários mínimos para essas crianças de 10 e 12 anos até os 18 anos, que é o mais natural. Muito bem, foi para a vara de Fazenda Pública e o juiz diminuiu para R$40 mil pelos dois. Bom, acredito razoavelmente, né, plausível, porém, atendendo o pedido da Procuradoria do Estado, a Procuradoria do Estado queria que as crianças não ficassem com nenhum recurso, nenhum salário mínimo para serem criados. Por quê? Porque o pai, como presidiário, não se presumia que, ao sair do presídio, a senhora que é especialista na matéria, que fica resignada, ao sair do presídio, tivesse condições de criar sua prole. Então, que fosse apenas, né, pago os R$40 mil de indenização pela morte deste pai, que eu não sei nem qual foi o tipo de crime que ele praticou, e nós sabemos perfeitamente que o Estado é responsável pelos menores abandonados. Então, eu fiquei assim, perplexa. Meu Deus, como é que um procurador tem coragem de pedir para deixar duas crianças cujo pai morreu queimado na penitenciária, quando o Estado tem obrigação de reintegrar os presos? Gente, nós sabemos que a função da pena a pena tem dupla função: punir para servir de exemplo e, principalmente, reintegrar, não é? Reintegrar o ser no próprio presídio. Ali ele deveria trabalhar para quê? Para sustentar sua família e ainda indenizar a família das vítimas, né? No caso de subtração da vida de outro ser. É assim que se faz nos países de primeiro mundo. Então, o que é que nossas penitenciárias estão precisando urgentemente? De qualificação profissional, né? Antropólogos, psicólogos, né? E, acima de tudo, qualificação profissional. Eu soube de duas empresas que aqui, isso eu gosto de registrar, porque ela já morreu, eu não vou elogiar político vivo, mas Virgílio Távora, Dona Luísa Távora, foi a primeira dama, né, que primeiro se preocupou com a população carcerária, abrindo uma fábrica de redes, né, na penitenciária. Depois, isso, marcenaria. Então, eu acho que o Ministério Público, nós temos que nos preocupar muito com isso, porque me doeu na alma ver que o procurador do Estado queria, né, postulou que as crianças, né, órfãs de um pai que morreu queimado no presídio não tivessem direito a um salário mínimo para sobreviver. Então, meu parecer foi no sentido de que um salário mínimo era o suficiente para prover as necessidades básicas das crianças, né? Hoje é R$1.000, não é isso? Então, mas, e que realmente os R$80 mil fossem pagos a título de indenização por danos materiais para a mãe conseguir, não é? Dar até uma subvida, né, às crianças, porque nem é vida você substituir um pai que poderia ser, né, voltar a ser um cidadão. Nós temos hoje ex-presidiários, escritores, ex-presidiários, filósofos, né, ex-presidiários. E tem um escritor famosíssimo, que todos nós sabemos, o Paulo Coelho, eu posso dizer aqui, que ele não chegou a ser preso porque a família, ele diz mesmo nos livros, que o pai teve o cuidado de hospitalizá-lo antes, porque isso as famílias abastadas fazem muito, né? Um filho surta. Não sei se vocês viram ontem um absurdo de uma neta que matou uma avó, né? A avó era pensionista de um coronel do Exército, recebia R$40 mil, e a menina matou a avó por causa dos recursos. Então, um assunto puxa outro. Então, a gente vê, só para voltar ao assunto da penitenciária, isso são os senhores, nós sabemos que as penitenciárias têm condições, sim, devem ter. Receber esses recursos, ótimo que recebam, mas apliquem na reintegração e na reinserção das populações carcerárias, que será ótimo para o Estado. Quanto mais homens trabalhando, né? Quanto mais... O preso é quem devia se sustentar e não custar R$6 mil por mês para o Estado. Muito obrigada. Eu deixo registrado isso, com essa preocupação com os senhores e com Vossa Excelência, que é o nosso gestor e o chefe da instituição. Parabéns, doutor Delário. Esse olhar do Ministério Público, humanizando o processo, que faz com que a nossa instituição seja tão respeitada pela sociedade brasileira. Então, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.